Vamos falar das vísceras, então, a partir de agora, iniciando com o esôfago. O esôfago, então, que é um tubo por onde passa o alimento que é transportado desde a boca até o estômago. Conforme a localização, o esôfago ele pode ser dividido em uma parte cervical, torácica ou abdominal. A parte cervical do esôfago, ela tem aproximadamente 4 centímetros e está em contato direto com a traqueia. Ela inicia exatamente na porção faringo-esofágica, que é onde inicia o esôfago. A parte torácica do esôfago, ela pode medir em média 18 centímetros e é a região, a parte do esôfago que está na região torácica, que tem contato com a aorta, tem contato com a região do pericárdio e tem contato também com o brônquio esquerdo. E a parte, então, abdominal do esôfago é a parte onde o esôfago atravessa o diafragma, pode medir cerca de 3 centímetros, e essa região também é onde ele desemboca no ósseo do cárdico, né, do estômago. Bem, então aqui nessa imagem nós podemos ver que, contando a partir dos dentes incisivos, então o esôfago inicia a uma altura de 16 centímetros, né, justamente na junção faringoesofágica, né, que inclusive é o esfíncter superior do esôfago, que pode medir então até 4 centímetros. Posteriormente, ele vai descendo nessa região onde ele é denominado esôfago na sua porção torácica, onde ele está em contato com a traqueia, com a região da aorta, e posteriormente ele vai então ainda desviar à esquerda e descendendo, né, vai ultrapassar o diafragma e vai desembocar no estômago. A altura em que ele tem contato com a aorta é mais ou menos 23 centímetros a contar dos dentes incisivos. E com o brônquio esquerdo, aproximadamente 27 centímetros a contar dos dentes incisivos. O final do esôfago é aproximadamente 38 a 40 centímetros a contar dos dentes incisivos, onde então ele desemboca no ósseo cárdio do estômago. O esôfago ele tem várias camadas, então uma camada mucosa, uma camada submucosa, uma túnica muscular, uma túnica adventícia e uma túnica serosa. Nesta figura, então, nós podemos ver a túnica mucosa e também região submucosa, túnica submucosa, que contém o plexo submucoso, né, já é um plexo neural, plexo de Meissner, que também nós vamos encontrar também no intestino. Posteriormente, nós vamos ver a camada muscular nesta figura aqui, com a camada circular de músculos, certo? Que contém o plexo bioentérico, o plexo de Auerbach, e posteriormente, ainda acima dessa camada, existe uma camada de músculo longitudinal circular e músculo longitudinal, por onde então passa a inervação parasimpática, aqui no caso vago, né, e também inervação simpática. Nessa figura a gente não vê a túnica serosa, certo? Mas aqui nessa imagem, então, nós podemos ver a camada mucosa, a camada submucosa, a camada muscular e, por fim, então, a camada adventícia, bem externamente. Essa imagem, então, aqui, ela nos revela, de uma forma mais didática, o trajeto do esôfago. Então, o esôfago inicia juntamente, né, com a traqueia, ele está bem junto à traqueia, e ele inicia nessa junção entre a faringe, a junção faringo-esofágica, né, a nível de C5, C6, e descende, então, juntamente com a traqueia, ao nível de
T3, T4, vai ocorrer esse desvio do esôfago para a esquerda e a sua comunicação, então, com o pericárdio, com a aorta e também com o bronco esquerdo. Esta última junção aqui abaixo, que vocês podem ver o diafragma nessa região, então essa é a parte abdominal do esôfago. Essa parte é um pouco recoberta por peritônio e é nessa região então que vai desembocar no estômago. E essa região de comunicação com o estômago é a nível de T11 e T10. Essa figura eu trouxe então para representar que o esôfago ele não existe nenhum ligamento que suspenda ele especificamente. Ele está conectado então à traqueia por essas membranas fibroelásticas, então sem a participação de nenhum ligamento específico. Aqui, então, demonstrando essa junção faringo-esofágica, onde inicia o esôfago. E esse tendão cricoesofágico está situado na crista mediana da face posterior da cartilagem cricoide e dá origem às fibras longitudinais do esôfago, como é possível ver aqui, certo? As fibras longitudinais do esôfago. Essa junção faringo-esofágica, então, caracteriza o esfíncter superior do esôfago. E seguindo, então, essa região onde há a comunicação do esôfago com o estômago, então aqui nós podemos ver lateralmente o diafragma, certo? O esôfago ele perfura, então, o diafragma nessa região. E aqui nós encontramos esse complexo esfincteriano, conhecido como a junção esôfago-gástrica, certo? Onde nós podemos observar essa linha Z. Essa linha Z, ela é uma característica dela a mudança brusca na configuração, na fisiologia, na constituição das células, né, entre estômago e esôfago. E o complexo que fornece, que produz esse esfíncter, que produz esse vedamento do estômago, evitando o refluxo de suco gástrico, é justamente a contração do diafragma, que permite esse vedamento do estômago. Então aqui, né, especificando ainda melhor, essa barreira anti-refluxo, ela ocorre justamente por essa contração do diafragma, impedindo o retorno do suco gástrico para o esôfago. Com relação à mobilidade e motilidade do esôfago, então, nós podemos dizer que o esôfago ele sofre muitas forças opositoras, né? Ele é influenciado pela pressão do abdômen, também ele tem influência dos pulmões, né? E da região cardíaca. Na nossa inspiração, o esôfago distende e se torce e ele acompanha essa abertura da cifose torácica durante a inspiração. Com relação à motilidade, então nós podemos dizer que a motilidade do esôfago está relacionada à sua contração da musculatura estriada, que ocorre em onda, né, de superior para a parte inferior. Com relação à inervação, o esôfago recebe tanto influências superiores, desde os plexos cervicais, até mesmo influências inferiores dos nervos esplâncnicos, da raiz mesentérica superior. A gente vai falar um pouco melhor sobre a inervação do estômago, do esôfago, quando falarmos do estômago, certo? Mas o esôfago ele recebe influências simpáticas, superiores e no mesmo nível em que ocorre então essa influência, e também inferiores. O nervo parasimpático que inerva o esôfago é o nervo vago. E como eu disse anteriormente, também existem influências inferiores que interferem na função do esôfago. Bem, pessoal, então falando um pouco sobre o baço. O baço é uma víscera que tem esse aspecto arroxeado,
tem uma forma um tanto quanto triangular, possui essa face visceral e também uma face diafragmática lisa, né, muito mais lisa. Essa face aqui visceral, ela é uma face com muitas impressões, né, ocasionadas pela relação do baço com outras vísceras. O baço é uma víscera pequena, que tem entre 12 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, aproximadamente, localizada no hipocôndrio esquerdo. Também é uma víscera que é protegida por costelas, vista a sua delicadeza e fragilidade. Aqui, como nós podemos ver, o baço tem uma área gástrica, uma área renal e uma área cólica, onde, respectivamente, se relaciona então com o estômago, o rim e o intestino. E no centro do baço, nessa face visceral, então nós podemos ver o hilo, por onde passam então todos os vasos sanguíneos e artérias, veias e também a inervação para o baço. O hilo, basicamente, ele é composto pelo ligamento gastroesplênico, ou seja, a relação do baço com o estômago, e o ligamento espleno-renal, que é a ligação do baço com o rim. Bem, a função do baço na nossa vida pré-natal é um órgão hematopoético. No entanto, após o nascimento, o baço passa a ter uma função de remoção e destruição de hemácias, também de plaquetas fragmentadas, e da reciclagem de ferro e hemoglobina. Também é um importante órgão linfático que participa das defesas do nosso organismo, como participando da proliferação de linfócitos e, respectivamente, ele participa da resposta imune. O baço também pode ser considerado um grande reservatório de sangue, armazenando hemácias e plaquetas, e ele pode servir como um órgão de autotransfusão em caso de uma grande hemorragia. Com relação à localização, o baço ele está mais ou menos na altura da 10ª costela. Ele está apoiado sobre a flexura esquerda do colo e ele é separado pelo diafragma e pelo recesso costodiafragmático. Né? Ele é separado das costelas e de outras vísceras pelo recesso costodiafragmático. As relações do baço, então, são: anteriormente, ele se relaciona com o estômago. Posteriormente, nós encontramos, então, a separação do pulmão e das costelas justamente por esse recesso costodiafragmático. Inferiormente, ele repousa sobre a flexura esquerda do colo. E medialmente, podemos encontrar o rim esquerdo. Então, aqui nessa imagem, nós podemos visualizar o posicionamento e a relação do baço com outras vísceras, estando na mesma altura do fígado e do pâncreas e da vesícula biliar. Nessa imagem, então, nós podemos ver parte dessa face diafragmática do baço, que é uma face muito mais lisa, e a face visceral, então contendo os ligamentos que falamos anteriormente, principalmente o ligamento gastroesplênico e o ligamento espleno-renal, que são as principais sustentações do baço e também por onde passam os principais vasos sanguíneos, veias e artérias e também a inervação. Com relação à irrigação arterial e drenagem venosa, então o baço recebe sangue principalmente a partir da artéria esplênica, que é uma ramificação do tronco celíaco proveniente da aorta. E a drenagem venosa ela é feita principalmente através da veia esplênica, que se liga à veia mesentérica inferior e se liga à mesentérica superior e posteriormente em direção à veia porta. Com relação à inervação,
O baço é inervado principalmente por nervos mistos do plexo celíaco, que são tanto simpático quanto parasimpático. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, então, existem nervos que são apenas simpáticos, apenas parasimpáticos, mas os que se dirigem ao baço normalmente estão associados no mesmo caminho da irrigação arterial, e neste caso do baço são nervos mistos, provenientes então do plexo celíaco. Pessoal, a bexiga então é uma víscera oca que tem a função de armazenar urina proveniente dos rins através dos ureteres, que chega na bexiga através dos ósseos do ureter direito e esquerdo, como nós podemos ver aqui. A bexiga ela é um reservatório temporário e ela é caracterizada principalmente pela sua distensibilidade, ou seja, é uma víscera que pode aumentar e reduzir muito o seu tamanho. Ela é localizada na pelve menor e ela fica localizada posteriormente e superiormente aos ossos púbicos, no espaço que a gente chama de espaço retropúbico ou espaço de Retzius. É um espaço virtual, né, que se situa principalmente inferior ao peritônio e superiormente e posteriormente à sínfise púbica. Aqui eu trouxe então a pelve menor, exemplo de uma pelve menor feminina e masculina, onde então nós podemos visualizar a bexiga feminina, que ela disputa um pouco de espaço com o útero, por isso a bexiga feminina é um pouco menor. E a bexiga masculina, que é um pouco maior, justamente porque não tem essa disputa de espaço entre as vísceras, né? Aqui então nós temos uma vista superior e aqui nós temos uma vista lateral da bexiga. A bexiga ela tem 4 faces. Nesta primeira imagem aqui nós podemos ver a bexiga rebatida, né, com o seu ápice voltado para cima. A bexiga é como o sacro, que normalmente o seu ápice está para baixo. Então aqui nós temos a parte superior. Então, aqui está a parte superior, as faces laterais e o fundo ou base que fica na parte de baixo. No entanto, este fundo, quando a bexiga está na sua posição anatômica, ele é na porção superior, certo? Então, o fundo está nessa região, quando a bexiga está posicionada anatomicamente, e o seu ápice está inferiormente. Aqui nós temos o colo da bexiga e o seu corpo. Aqui nós podemos visualizar o ósseo do ureter esquerdo e direito. A bexiga ela é sustentada principalmente pelos ligamentos laterais vesicais. No homem, então, esse ligamento se chama ligamento puboprostático lateral e puboprostático medial. E nas mulheres, este ligamento se chama ligamento lateral pubovesical lateral, né? Ou então ligamento medial pubovesical. Nas mulheres, ainda podemos dizer que a bexiga ela está diretamente apoiada na parede anterior da vagina. Então, a fixação lateral da vagina ela é feita pelo arco sanguíneo da face da pelve, o paracol. E este é um fator importante na sustentação da bexiga. No que diz respeito à irrigação sanguínea, as artérias vesicais superiores e inferiores, elas são as principais responsáveis pela irrigação sanguínea da bexiga e elas são provenientes das artérias ilíacas internas. No homem, então, as artérias vesicais superiores fazem a irrigação antero-superior da bexiga e as artérias vesicais inferiores fazem a irrigação do colo e fundo da bexiga. Nas mulheres, essa irrigação do colo e do fundo pode ser realizada pelas artérias vaginais. A drenagem venosa da bexiga ela é feita
principalmente pelas tributárias da veia ilíaca interna. E, na verdade, este constitui, então, o plexo vesical, o plexo que faz a drenagem venosa da bexiga, e ele é contíguo com o plexo prostático, que também faz a drenagem de ducto deferentes, canais seminais e próstata. Com relação à inervação, então, a bexiga ela recebe inervação parasimpática dos nervos provenientes da torácica inferior, e lombar superior. E esses nervos, então, são conduzidos até o plexo hipogástrico. Já a parte parasimpática, a bexiga recebe da região sacral. As fibras parasimpáticas, então, elas são motoras para o músculo detrusor e inibitórias para o músculo esfíncter interno da uretra na bexiga urinária masculina. Portanto, quando as fibras aferentes viscerais são estimuladas por estiramento, ocorre a contração reflexa da bexiga urinária, relaxamento do músculo esfíncter interno da uretra e a urina, então, flui para a uretra. E este é um reflexo, então, que com o tempo ele passa a ser controlado, né, voluntariamente, quando não há o desejo de urinar. E as fibras sensitivas da maior parte da bexiga urinária, elas são viscerais e seguem o trajeto das fibras parasimpáticas, do mesmo modo que elas transmitem sensação de dor da parte inferior da bexiga urinária. A face superior da bexiga ela é coberta por peritônio e, portanto, ela está acima da linha de dor pélvica. Assim, as fibras de dor da parte superior da bexiga urinária seguem as fibras simpáticas até os gânglios sensitivos dos nervos espinhais torácicos e lombares, T11 até L2 ou L3. Agora, então, falaremos do intestino delgado. Intestino delgado, que é composto pelo duodeno, a parte que se conecta com o estômago. Então, a primeira parte do intestino é o duodeno, depois temos jejuno e íleo. O íleo que se conecta, então, com o intestino grosso, com a parte do seco. Aqui nesse esquema, nós temos, então, a divisão anatômica do intestino, observando acima, então, a primeira parte, o duodeno, a flexura duodeno jejunal, onde então acontece a junção do duodeno com o jejuno. O jejuno em azul, que esquematicamente, né, fica mais posicionado no quadrante superior esquerdo. E não existe uma válvula, uma divisão exatamente entre o jejuno e o íleo, certo? Embora essas duas partes do intestino tenham funções bastante diferentes. Mas não existe uma válvula, algum esfíncter que faça essa divisão. O íleo, então, que fica mais posicionado no quadrante inferior, mais então no quadrante inferior direito. Entre o íleo e o seco existe sim uma junção iliocecal com o esfíncter, então, nesta região que falaremos posteriormente. Nesta figura, então, nós podemos ver as partes do duodeno e a relação dele com a vesícula e com o pâncreas. Então, o duodeno ele circunda toda a cabeça do pâncreas. Aqui a imagem está um pouco desproporcional. O duodeno é maior. E nesta imagem aqui, então, nós podemos ver o ósseo pilórico, né, o piloro, que é a parte final do estômago. Então, o duodeno se conecta com o estômago. E esta é a primeira parte do duodeno, chamada também de bulbo ou de ampola. Posteriormente, nós temos a parte descendente do duodeno, também conhecida como a segunda parte do duodeno. E aqui nesta parte descendente, nós então encontramos a ampola, o esfíncter de Oddi, na ampola de Vater, ou de Vater.
Nesta parte inferior, também é conhecida como a parte inferior do duodeno, ou parte horizontal, é a terceira parte. A parte ascendente é a quarta parte, onde nós também encontramos essa flexura duodeno jejunal, que é indicativo então do final do duodeno, onde ele vai se articular com o jejum. Aqui são outras estruturas importantes, aqui o ducto colédoco e o ducto pancreático, principal e acessório, então, que vão se unir ao duodeno nesta região da ampola de Vater. Essa aqui é outra imagem, então, que também exemplifica essa ampola hepatopancreática, né, que é a junção então, do ducto colédoco, o ducto pancreático, nesta ampola de Vater, que tem então o esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi é que vai regular o esvaziamento da vesícula biliar, no momento então que o alimento quimo passa para o duodeno. Aqui então nós temos uma referência de localização do duodeno, né? Ele tem essa forma de um círculo incompleto e ele é dividido nas porções. A primeira porção, segunda porção, terceira porção e quarta porção, a final. A primeira porção, que é a ampola, o bulbo, nós também conhecemos como D1. A porção descendente é D2. A porção inferior, né, ou horizontal, é D3 e a parte final, a quarta parte, é conhecido como D4. E o duodeno, ele tem uma localização desde T12, L1 até L3, L4. Pessoal, com relação à relação do duodeno com outras estruturas do abdômen, então nós podemos dizer que o duodeno, na sua parte superior, na D1, né, a primeira parte, ele se relaciona com o estômago. Sobreposta sobre ele está a vesícula biliar. E na sua parte descendente, ele recebe, então, o ducto colédoco e os ductos pancreáticos. Nesta parte descendente, que é a parte de D2, o duodeno não é recoberto por peritônio. Ele é considerado, então, nesta região, um órgão retroperitoneal. A partir de D3, que é a região inferior ou horizontal do duodeno, então ele passa a receber novamente a cobertura do peritônio e onde já existe a raiz do mesocolo transverso. Nós podemos ver aqui, que, ou seja, é também uma forma de sustentação do duodeno. Outra forma de sustentação do duodeno importante é o ligamento de Treitz, ou também conhecido como músculo suspensor do duodeno, que é esta região aqui. Este músculo, quando ele contrai, ele diminui este ângulo da flexura, facilitando então a passagem de alimento do duodeno para o jejum. E outra estrutura muito importante de sustentação do duodeno é o ligamento hepatoduodenal, que aparece melhor nesta figura aqui. Outra questão importante que nós precisamos colocar aqui é que o duodeno, ele passa à direita, então, da veia cava, que nós podemos ver aqui, e da aorta, né? Passa anteriormente. No entanto, essas duas estruturas, as artérias e veias mesentéricas superiores, elas passam anteriormente ao duodeno. E a aorta e a cava estão localizadas posteriormente ao duodeno. Com relação à irrigação do duodeno, então nós temos as artérias pancreático-duodenal superior e gastroduodenais, né, nas suas anastomoses aqui, que suprem a parte proximal do duodeno. A parte distal do duodeno, então, ela é suprida pela artéria mesentérica superior através da artéria pancreático-duodenal inferior.
nós podemos observar nesta região aqui e também nesta região aqui, artéria mesentérica superior e artéria pancreático-duodenal inferior. A drenagem venosa do duodeno, ela ocorre principalmente pela veia mesentérica superior e pela veia esplênica, que também faz a drenagem do baço e nós já falamos dela anteriormente. A inervação do duodeno, ela recebe tanto a aferência parasimpática através do nervo vago, quanto interferência dos nervos simpáticos, através dos nervos esplâncnicos maior e menor, por meio dos plexos celíaco e plexo mesentérico superior. A inervação parasimpática está mais ligada aos plexos de Meissner e Auerbach, que representam o plexo mientérico. Este plexo está associado ao peristaltismo e ele está presente em todo o sistema gastrointestinal. É quase como se fosse um sistema nervoso próprio do sistema digestório dos intestinos também. Então, como principal função, o duodeno tem a função de digestão, secreção e absorção. Ele vai fazer toda a mistura da bile e do quimo, que é proveniente do estômago, e tem essa importante função na digestão, então. Bem, então vamos falar a respeito do estômago, esta víscera que está ligada ao esôfago, que falamos anteriormente, e também ao duodeno. Esta víscera tem funções endócrinas e exócrinas, está envolvida no processo de digestão. As funções endócrinas e exócrinas estão relacionadas à secreção de hormônios, como gastrina, secretina e colecistocinina, que estão envolvidos no próprio funcionamento do estômago, né? A secretina, por exemplo, estimula a produção de pepsina, que está envolvida na digestão das proteínas. A principal função do estômago, então, é adicionar esse fluido ácido que ele vai produzir aos alimentos que são ingeridos, transformando, então, o bolo alimentar no que a gente chama de quimo, que é uma massa viscosa mais líquida, que depois vai passar para o duodeno. Como partes do estômago, então, nós temos a cárdia, que é essa junção com o esôfago, né? E aqui a gente pode falar em osteocárdio, né? Ósteo é um pequeno orifício e cárdio tem esse nome porque está próximo ao coração, à região cardíaca. Então, essa é a entrada do estômago. Depois, nós temos o fundo gástrico, onde normalmente são produzidos a maior parte dos hormônios. O corpo gástrico, que é a maior parte do estômago. E aqui eu chamo a atenção para dois marcos anatômicos, né, do estômago, que é a curvatura menor e a curvatura maior. E neste corpo, então, é feita a mistura do alimento com as secreções do estômago. Posteriormente, então, temos a parte pilórica, onde então, nós temos o antro pilórico, o canal pilórico e, propriamente, o esfíncter do estômago chamado piloro. A partir dali, então, nós temos a ligação com o duodeno. São 4 ligamentos principais no estômago. O ligamento hepatogástrico, que faz parte do aumento menor. Neste ligamento também passam algumas artérias que vão em direção ao estômago. O ligamento gastrofrênico, o ligamento gastroesplênico e o ligamento gastrocólico. Então, hepatogástrico liga o estômago ao fígado. Gastrofrênico é a ligação do estômago com o diafragma. Gastroesplênico é a ligação do estômago com o baço. E gastrocólico do estômago com o colo transverso. Então,
falando assim, mostrando na figura realmente onde está esse ligamento. Este é o ligamento hepatogástrico e aqui no meio dele transitam algumas artérias que então fazem a irrigação do estômago. Também o ligamento hepatoduodenal, que não está relacionado ao estômago, mas sim ele é uma continuação, né, do hepatogástrico e ele liga o fígado ao duodeno. Nós vamos falar posteriormente desse ligamento. Agora é o ligamento do estômago mesmo, o ligamento gastrofrênico, que liga então o estômago ao diafragma, e aqui vocês podem ver que o estômago está rebatido, né, está levantado, justamente porque esses ligamentos são atrás do estômago, não é possível visualizar se não for dessa forma. E o ligamento gastroesplênico, que então liga o estômago ao baço. E o ligamento gastrocólico está aqui no aumento maior, né? Então aqui também chama a atenção que o ligamento gastrofrênico, gastroesplênico e gastrocólico fazem parte do aumento maior. E o ligamento hepatogástrico está no aumento menor. Nós vamos falar então da irrigação sanguínea e também da drenagem venosa. Na irrigação arterial, então, nós temos principalmente as artérias gástricas direita e esquerda na curvatura menor e as artérias gastromentais direita e esquerda irrigando a curvatura maior. O fundo gástrico, então, recebe irrigação das artérias gástricas curtas e posteriores. Aqui o estômago está rebatido, né, para que a gente apenas possa visualizar a localização dessas artérias, então aqui na curvatura menor e aqui na curvatura maior do estômago. Tá? Eu vou explicar melhor aqui nessa imagem para vocês as artérias. Então, nós temos aqui a artéria gástrica esquerda. Ela é uma derivação da artéria hepática comum e, na verdade, ela vai se anastomosar com a artéria hepática, gástrica esquerda, artéria gástrica esquerda, tá? Que vão fazer, então, essa irrigação da curvatura menor do estômago. A artéria gastromental direita, como vocês podem ver aqui, ela também é uma derivada da artéria hepática e também ela vai fazer essa irrigação da curvatura maior se anastomosando com a artéria gastromental esquerda. Aqui nós podemos ver as artérias gástricas curtas, que são derivadas da artéria esplênica. Aqui eu trouxe uma outra imagem, então, com o estômago na sua localização anatômica, a irrigação da curvatura menor e a irrigação da curvatura maior, também com as artérias curtas aqui irrigando o fundo do estômago. A drenagem venosa do estômago, ela segue praticamente o mesmo caminho da irrigação arterial, porque as veias elas estão praticamente na mesma localização, no mesmo caminho das artérias. Aqui nós podemos ver as veias gástricas direita e esquerda se anastomosando e se ligando à veia porta, e as veias gastromentais direita e esquerda também se anastomosando para fazer essa irrigação da curvatura maior do estômago, e essas veias elas vão posteriormente se ligar à veia esplênica e posteriormente à veia mesentérica superior. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essas veias posteriormente. E aqui também uma referência anatômica, uma veia pré-pilórica, que serve como referência para se localizar o piloro. Nessa imagem aqui, com o estômago seccionado, é possível visualizar muito melhor
a drenagem venosa do estômago e também de outras vísceras. Então, aqui o estômago estando seccionado, mas é quase possível imaginá-lo, né, nesse espaço aqui, onde então se vê a curvatura menor e a curvatura maior do estômago. Bem, então nós temos veia gástrica direita e esquerda se anastomosando e se ligando à veia porta, fazendo essa drenagem da curvatura menor do estômago, e também as veias gastromentais direita e esquerda se anastomosando e fazendo a drenagem da curvatura maior do estômago. Elas vão se ligar à veia esplênica e posteriormente à veia mesentérica superior, que é esta veia. E aqui, como vocês podem ver, tanto a veia mesentérica superior quanto a veia mesentérica inferior e a veia esplênica, todas elas confluem para a veia porta em direção ao fígado. Com relação à inervação do estômago, então nós temos uma inervação parasimpática, que faz a ativação da víscera, e uma ativação simpática, que no caso visceral é normalmente relacionado com a diminuição da função de determinadas vísceras. Bom, o estômago ele recebe uma inervação parasimpática tanto do tronco vagal anterior, que é do nervo vago esquerdo, e uma inervação do tronco vagal posterior, que é do nervo vago direito. O nervo vago, lembrando então que ele faz parte da inervação parasimpática proveniente do crânio. Então, aqui demonstrando o nervo vago direito e o nervo vago esquerdo provenientes do crânio, fazendo essa inervação, se dirigindo para a curvatura menor do estômago e depois fazendo a sua ramificação para ramos gástricos posteriores e ramos gástricos anteriores dos nervos do estômago. E também o estômago recebe esta inervação simpática dos troncos que estão localizados logo acima e também abaixo. Então, principalmente do gânglio mesentérico superior. A inervação simpática, ela costuma andar, né, estar posicionada justaposta ao sistema circulatório, sistema arterial. Então, aqui nós podemos ver vários nervos, né, enroscados com o sistema circulatório, isso é uma característica do sistema simpático. E aqui, ao centro, nós podemos ver linfonodos e também o plexo mesentérico superior, que está envolvido com a inervação do estômago, principalmente pelo nervo esplâncnico maior. Então, resumindo, né, o estômago ele recebe essa interferência da inervação parasimpática nos troncos vagais anterior e posterior, como comentamos. Interferência simpática, né, dos níveis de T6 até T9, como eu disse, do plexo celíaco, nervo esplâncnico maior e também nervo frênico. No plexo celíaco existe uma anastomose de nervos, então ali passa o simpático e também o parasimpático. Depois dali eles seguem juntos para a víscera. E o estômago tem fibras sensitivas que, quando ativadas, então, elas ativam as funções de secreção, sensibilidade, também dor e sensação de fome. Aqui é mais um esquema de representação da inervação do estômago, né? Representando, então, os gânglios simpáticos, justapostos, assim, próximos à aorta e próximos à víscera do estômago, em amarelo. Nós podemos ver em verde os nervos parasimpáticos, né, que também aqui constituem parte do plexo celíaco, e como eu disse anteriormente,
Onde nós temos um plexo, nós temos um emaranhado de nervos, tanto simpático quanto parasimpáticos. E a partir dali, esses nervos seguem para diversas vísceras. Aqui nós podemos ver um feixe misto, né, um plexo misto, de simpático e parasimpático, indo para o estômago, indo para o duodeno e também para os intestinos. Então, com relação à anatomia topográfica do estômago, nós podemos dizer que a curvatura maior, ela segue o aspecto lateral do gradil costal. Então, ali nós podemos localizar a curvatura maior. O antro pilórico, ele é encontrado na face lateral esquerda, na altura de L2 e L3. E o piloro também é localizado 5 a 6 centímetros acima do umbigo. Quando o estômago está cheio, ele move de 1 a 2 centímetros caudalmente e 3 a 4 centímetros à direita. Então, no momento que a gente vai fazer a palpação do estômago, nós podemos ter esses pontos anatômicos como referência. E outras considerações, então, relacionadas a patologias ósseas e também a referências anatômicas relacionadas a vértebras. Então, T6 corresponde ao dermátomo do estômago. E muito frequentemente, então, em casos de gastralgias, úlceras e hérnia de hiato, encontra-se uma restrição em L1. Algumas vezes há restrições mais distantes, também na cervical e na articulação sacroiliaca, relacionada a L1. Bem, agora eu vou falar do fígado, que é uma importantíssima víscera para o corpo humano e também considerada a maior glândula que nós temos no nosso corpo. O fígado, então, aqui no canto esquerdo, nós podemos ver esta face diafragmática, né, que tem mais relação com o diafragma. É uma face mais lisa, separada em lobo direito e lobo esquerdo. E aqui no canto esquerdo, nós podemos ver a face visceral do fígado, a face posterior. Justamente é considerada face visceral porque tem relação com diversas vísceras e apresenta essas impressões, né, que ocorrem justamente pela relação do fígado com as outras vísceras. Aqui, justaposta ao fígado, nós vemos então a vesícula biliar, que tem a sua função exclusivamente pelo funcionamento do fígado. Bem, então o fígado ele tem uma forma de prisma, né? Aqui vocês podem ver o fígado rebatido, né? Levantado, não exatamente na sua posição anatômica. Ele possui 4 lobos, que nós vamos detalhar mais adiante, e ele é coberto totalmente pelo peritônio, irrigado pela artéria hepática, recebendo sangue, então, do baço, como nós vamos ver posteriormente também, a função do baço relacionada ao fígado, e do intestino pela veia porta. Todos os nutrientes, com exceção das gorduras, passam primeiramente pelo fígado. Aqui nessa imagem, o fígado está rebatido para que nós possamos ver as relações do fígado com outras vísceras. Então, aqui nós podemos ver que o fígado se relaciona com o rim, com o colo transverso, né, basicamente na flexura hepática do colo transverso, com o estômago, se relaciona com o baço e também, posteriormente, ele se relaciona com o diafragma, também com a vesícula biliar. Aqui nós podemos ver entre o estômago e o fígado o aumento menor e o sistema porta, que é formado pelo ducto colédoco, pela veia porta e pela artéria hepática. Como eu disse anteriormente, então o fígado é uma das maiores glândulas do corpo humano, pode pesar até 1,5 kg. Ele tem, então, várias funções, é responsável por mais de 100 funções no corpo humano, e entre essas funções ele é responsável por produzir a bile. A bile, então,
que é armazenada na vesícula biliar e ela é transportada do fígado até a vesícula pelos ductos hepáticos direito e esquerdo. Então, o fígado ele é sustentado por diversos ligamentos e também dividido pelos ligamentos. Aqui, principalmente o ligamento falciforme divide os lobos direito e esquerdo. E também o ligamento coronário, nós podemos ver aqui acima, sustenta o fígado superiormente. E depois ele vai se formar em ligamento triangular direito e ligamento triangular esquerdo. Esta é a face diafragmática do fígado, e aqui nós também podemos ver o ligamento redondo, que é a veia umbilical obliterada, ou seja, é o resíduo da veia umbilical do feto, que recebia sangue então do cordão umbilical e desviava para a veia cava. Na face, então, visceral do fígado, nós podemos encontrar outras estruturas ligamentares, né? Como nós vimos anteriormente, temos o ligamento coronário, que aqui também aparece, né, nesta face visceral, agora um pouco mais abaixo, né, porque na face diafragmática ele aparece bem acima. O ligamento triangular esquerdo, o ligamento triangular direito, e aqui na face visceral nós podemos ver a fissura para o ligamento venoso e a fissura para o ligamento redondo, né? São dois ligamentos importantes que faziam parte do feto, que recebia sangue então misto e desviava para a veia cava. Essas estruturas então são remanescentes, são resquícios, certo? Da vida fetal. Então, o ligamento venoso, como podemos ver aqui, e o ligamento redondo. Logo aqui ao lado do ligamento redondo, nós podemos ver uma pequena parte do ligamento falciforme, que nós vimos anteriormente na face diafragmática, que é bem visível na face diafragmática, dividindo em lobo direito e esquerdo o fígado. Outra estrutura muito importante que é possível visualizar aqui nesta face visceral do fígado é a tríade portal, que é formada pelo ducto colédoco, pela artéria hepática própria e pela veia porta. Então, como nós falamos anteriormente, o ligamento coronário é o ligamento que está mais superior, ele fixa principalmente o fígado ao diafragma. Os ligamentos triangulares, então, eles estão nas pontas do fígado e eles também são uma importante fonte de sustentação e suporte do fígado. O ligamento falciforme, então, é o que divide o fígado em lobo direito e esquerdo, principalmente esta função dele. E o ligamento hepato-renal é o ligamento que liga o fígado ao rim. Então, aqui novamente nós temos uma vista visceral do fígado, né, a vista posterior. E aqui a gente pode visualizar a formação de uma letra H, dividindo o fígado em lobos anatômicos. Lobo esquerdo, lobo caudado, lobo direito e lobo quadrado. Aqui nós podemos ver então o ligamento venoso, o ligamento redondo, que é um resquício da veia umbilical, o ligamento venoso é um resquício do ducto venoso, e a tríade portal, que já comentamos anteriormente. Bem, então vou falar também sobre os recessos, que são estruturas, espaços virtuais que possuem líquido e que são lubrificantes entre as vísceras, separam o fígado do diafragma. Então, esses espaços são apenas espaços virtuais, mas que são importantes para o nosso conhecimento, não são
muito utilizados na nossa prática de mobilização e ajuste visceral. Então, aqui temos acima o diafragma, né, o recesso subfrênico, logo abaixo do diafragma, separando então o fígado. Nós temos o espaço subhepático, que no seu prolongamento, então, forma o recesso hepatorrenal. E também o fígado possui uma área em que não é recoberta por nenhum recesso, considerada área nua. Aqui ao lado, então, existe uma ressonância magnética, demonstrando como são esses espaços realmente, né? Não são espaços que são possíveis de ser visualizados, são espaços virtuais que possuem, então, esse líquido para lubrificação entre as vísceras. Bem, então, as funções do fígado. O fígado tem mais de 100 funções no nosso corpo. Porém, resumidamente, então, ele é responsável pela estocagem de compostos energéticos, como o glicogênio. Ele é responsável pela desintoxicação, eliminando as toxinas, então, produzidas pelo organismo. Defesa orgânica, desempenhando a filtragem mecânica, impedindo a disseminação de agentes patogênicos. Fabricação de ureia a partir da amônia e do gás carbônico, então controlando o equilíbrio hidrossalino normal. Destruição de hemácias envelhecidas. Armazenamento de ferro, glicogênio, vitamina A, D, E, K e B12. As relações do fígado, então, com outras vísceras. Superior, já falamos sobre isso, né? Vimos até numa imagem, no entanto, apenas para fins didáticos. Então, superiormente, o fígado se relaciona com o diafragma e coração. Posteriormente, também, diafragma. Antero inferior, estômago, flexura hepática, rim. E anteriormente, também, ele tem relação com a borda das costelas, 10ª e 9ª costelas. E na parede abdominal, 6ª e 7ª costelas. Nesta imagem, então, da anatomia topográfica, nós podemos visualizar o fígado, que ele ocupa o hipocôndrio esquerdo, o epigástrio e o hipocôndrio direito. Então, se relacionando com várias costelas, né, tanto de um lado quanto do outro lado. E posteriormente também a localização do fígado fica entre T9 e T10. Pessoal, vamos falar agora do intestino grosso. Vamos começar a falar primeiramente sobre seco e apêndice vermiforme, tá? Que é a primeira parte do intestino grosso. E essa parte do intestino grosso, ela segue no colo ascendente, que está localizado nesta região. Aqui, logo acima, no final do colo ascendente, nós temos a flexura direita do colo, ou flexura hepática. Posteriormente, temos o colo transverso, flexura esquerda do colo, ou flexura esplênica, colo descendente, colo sigmoide, reto e canal anal. Bom, então nós vamos iniciar falando sobre seco e apêndice. O ilho, que é o final do intestino delgado, ele vai adentrar o seco, que é a primeira parte do intestino grosso, através deste forame, nesse ósseo ileal que está localizado nesta região. O seco é uma parte do intestino que tem aproximadamente 7 centímetros de comprimento, é uma parte pequena do intestino, e também ele tem essa estrutura chamada apêndice vermiforme, que também possui um ósseo, né, ósseo do apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme ele pode estar posicionado de diversas formas, né, que são consideradas comuns, e isso implica muitas vezes no surgimento, no desenvolvimento de apendicite, conforme está posicionado.
acredita-se que o apêndice vermiforme tenha apenas uma função no sistema imune. Bem, então o conteúdo do ilho, ele adentra então, o seco, e aqui nós podemos perceber esse frênulo, né, do ósseo, que acreditava-se que servia como uma válvula que impedia o refluxo do conteúdo após ele subir para o colo ascendente. No entanto, essa teoria já foi desacreditada, não é essa a função deste frênulo. Na verdade, este ósseo ileal, ele também funciona como uma válvula unidirecional e não permite que o conteúdo que adentrou o seco retorne para o ilho. Aqui nós podemos ver que também ele funciona como um esfíncter, né? Da mesma forma que nós observamos na ampola de Vater, lá no duodeno. Algo que é importante comentar é que o seco ele é totalmente recoberto por peritônio, mas ele não tem mesentério, né? Apenas o colo ascendente que vai ter o mesocolo posteriormente. No entanto, o apêndice sim, o apêndice possui mesentério. Com relação à irrigação e drenagem do seco e do apêndice, então a irrigação sanguínea ela é feita principalmente pela artéria ileocólica, que é uma ramificação da artéria mesentérica superior, e o apêndice vermiforme é irrigado pela artéria apendicular. A drenagem venosa é realizada pela veia ileocólica, que também é uma tributária da veia mesentérica superior. Com relação à inervação, o seco, então, ele recebe e também o apêndice vermiforme, tá? Eles recebem inervação de nervos simpáticos e parasimpáticos do plexo mesentérico superior. Então, as fibras nervosas simpáticas originam-se na parte torácica inferior da medula espinhal e as fibras nervosas parasimpáticas são provenientes do nervo vago. Bem, eu gostaria de fazer mais alguns comentários a respeito do apêndice vermiforme, então, que é considerado um divertículo do intestino seco, dessa primeira parte do intestino grosso. Ele não tem função digestiva, mas sim ele é repleto de tecido linfóide e está relacionado, então, a uma função de órgãos de defesa do nosso organismo. Ele tem uma função análoga às tonsilas na região cervical. Ele é considerado, então, uma tonsila intestinal, justamente pela presença de tecido linfático nessa estrutura do nosso intestino. Ele possui também o seu próprio mesentério, que nós podemos observar nessa imagem aqui. O seco não possui mesentério, mas sim o apêndice vermiforme possui seu próprio mesentério curto, triangular, posicionado nesta região. O seco ele é recoberto por peritônio, mas ele não possui mesentério. Outra estrutura muito interessante e importante no intestino é a tênia. As tênias do colo, né, elas estão por todo o intestino grosso. Na verdade, são essas estruturas aqui, posicionadas no intestino grosso, que iniciam desde então o apêndice vermiforme até o colo sigmoide. Estas tênias, então, são faixas espessas de músculo liso que vão se posicionando ao longo do intestino grosso e as suas contrações, então, vão fazendo esse aspecto sacular, né? Aspecto de bolsas que o intestino grosso possui. Agora eu vou falar do colo transverso, então, que é essa parte do intestino grosso que vai desde a flexura direita até a flexura esquerda, ou seja, desde a flexura hepática até a flexura esplênica. Aqui nessa imagem, então, nós podemos ver o intestino transverso, o intestino grosso, mesocolo transverso elevado. E aqui nós temos, então, o mesentério do colo transverso, que é o mesocolo transverso, responsável por fazer essa sustentação
do intestino grosso transverso, do colo transverso. Outra estrutura muito importante na sustentação do colo transverso é o ligamento frenocólico, que nós podemos observar nesta imagem aqui disposta. Com relação à irrigação arterial, o colo transverso, então, que aqui se encontra seccionado, ele recebe principalmente irrigação da artéria cólica média, podendo também receber irrigação da artéria cólica direita. Da mesma forma, a drenagem é feita pela veia cólica média e pela veia cólica esquerda. A inervação, ela é proveniente também do plexo mesentérico superior, recebendo gânglios mistos, tanto simpático quanto parasimpáticos. Claro que os parasimpáticos são provenientes do nervo vago, que acaba se anastomosando nessa região do plexo mesentérico superior, e posteriormente ele se dirige para o colo transverso. Bem, então, falando um pouco sobre o colo descendente e o colo sigmoide, que é uma parte do intestino grosso que inicia na flexura esquerda do colo, flexura esplênica, descende então até o colo sigmoide anteriormente à formação do reto e canal anal. Como uma função geral, eu gostaria de comentar aqui a respeito do intestino grosso, ele tem a função de absorção de água e sais. Com relação à irrigação sanguínea do colo descendente e sigmoide, então nós temos a artéria mesentérica inferior como a principal responsável por esta irrigação do colo descendente e sigmoide. E a drenagem venosa é de responsabilidade principalmente da veia mesentérica inferior e das suas tributárias, veias cólicas esquerdas e veias sigmoideias. A inervação do colo sigmoide também é proveniente do plexo mesentérico superior. O colo descendente é considerado uma parte do intestino retroperitoneal, né? Está atrás do peritônio. Ele possui mesentério, como nós podemos ver aqui, né? Entanto, um mesentério mais curto, e o colo sigmoide possui um mesentério muito mais longo, ele é muito mais móvel, e daí então já é considerado peritoneal. E por fim do intestino, então nós temos o reto, que comunica-se com o colo sigmoide e o canal anal. Então é o reto que faz esta ligação e é a parte terminal fixa do intestino grosso. Com relação então às relações anatômicas do colo, do intestino grosso, nós vamos começar a falar das relações anatômicas do seco. O seco, então, anteriormente, ele se comunica com a parede abdominal. Posteriormente, ele repousa sobre o peritônio parietal, vasos linfáticos externos e o ligamento inguinal. O seco e o apêndice, eles estão a 2,5 cm do ligamento inguinal. Lateralmente, então, o seco se relaciona com partes moles da fossa ilíaca e parede abdominal, e medialmente se relaciona com as alças intestinais. O apêndice vermiforme, anteriormente ele se relaciona com a parede abdominal, posteriormente ele repousa sobre a face ilíaca, músculos psoas e peritônio, lateralmente ele se relaciona com a face inferior do seco e inferiormente ele se relaciona com vasos espermáticos e vasos ilíacos externos. O colo ascendente, anteriormente ele se relaciona com a parte abdominal e face inferior do fígado. Posteriormente, ele se relaciona com fossa ilíaca, fossa lombar e extremidade inferior do rim direito. Lateralmente, ele se relaciona com a parede abdominal e diafragma. E medialmente, com uréter direito, vasos gonadais, alças intestinais e porção inferior de D2. A flexura hepática, então, anteriormente se relaciona com o fígado, posteriormente rim direito, lateralmente diafragma
e medialmente a parte D2 do duodeno. Bom, o colo transverso, então o seu segmento fixo, ele se relaciona superiormente com o fígado. O segmento móvel, então, ele se relaciona com a curvatura maior do estômago, acima do baço e ligado à parede pelo mesocolo transverso, repousa sobre a cabeça do pâncreas. Tem relação com a parte D3, D4 do duodeno, jejuno, ilho e rim esquerdo. E posteriormente, ele é relacionado com rim direito e parte D2 do duodeno. A flexura esplênica, então, como vocês podem observar, ela é mais alta do que a flexura hepática. Anterior e medial, ela se relaciona com a curvatura maior do estômago. Superiormente, baço e ligamento frenocólico esquerdo. Lateralmente, diafragma, parede abdominal e costelas. O colo descendente, então, ele se relaciona anterior e lateralmente com as alças do intestino delgado e posteriormente com a borda lateral do rim e parede abdominal. O colo sigmoide, anteriormente ele se relaciona com jejuno e ilho, posteriormente face ilíaca, vasos sanguíneos ilíacos externos. Inferiormente, margem medial do músculo psoas esquerdo e termina no reto. Bem, pessoal, então agora falando do jejuno e do ilho, que são a segunda e terceira parte do intestino delgado, depois do duodeno. O jejuno se liga ao duodeno, né, na flexura duodeno jejunal, então ali ele inicia, e posteriormente ele se liga ao ilho, e o ilho então vai se ligar ao seco. Não existe uma válvula ou um esfíncter que faça essa divisão entre o jejuno e o ilho. E eles têm uma anatomia bastante parecida, embora citologicamente, né, eles sejam muito diferentes e tenham também funções diferentes. A parte anatômica, a divisão de estruturas, o compartilhamento de nervos e irrigações é muito semelhante. Por isso eu vou abordar essas duas partes do intestino conjuntamente. Então, queria dizer que o jejuno ele representa 2/5 do intestino delgado e o ilho representa 3/5 do intestino delgado. Eles compartilham a mesma irrigação, que é proveniente principalmente da artéria mesentérica superior, e também a mesma inervação, que é proveniente do gânglio mesentérico superior. Aqui existe uma divisão funcional, anatômica importante, que até o duodeno nós temos a proveniência de irrigação sanguínea, principalmente do gânglio celíaco, e a irrigação sanguínea também, do gânglio celíaco. E agora, a partir do jejuno e o ilho, nós temos então a irrigação e a inervação proveniente do gânglio mesentérico superior. Queria chamar a atenção de vocês que a questão, né, da inervação simpática e a irrigação sanguínea. Normalmente, o sistema autônomo simpático, ele anda junto, né, ele tem o mesmo caminho, ele está justaposto à irrigação arterial, né, das estruturas anatômicas. Outra questão muito importante de se abordar aqui é que nós vamos observar o surgimento do mesentério, né, o mesentério que é uma camada de peritônio que faz toda essa sustentação do intestino, e ela começa justamente aqui nessa flexura duodeno jejunal, né? Por onde também passa a inervação e a irrigação sanguínea, passa por dentro desse mesentério que faz a irrigação e inervação do jejuno e do ilho. O mesentério ele está sendo ultimamente muito estudado, porque a princípio ele teria apenas uma função de sustentação, só que hoje sabe-se que ele não tem apenas essa função de sustentação do intestino delgado, mas também ele possui uma função metabólica, né,
né, no controle de diabetes, por exemplo, da glicemia, e também tem uma função na resposta imune. Aqui está uma figura esquemática que eu gostaria de apresentar para vocês. A gente pode falar um pouco melhor sobre mesentério e outras estruturas afins em outro momento. Mas o mesentério é esta camada de peritônio, camada dupla de peritônio, né, que aqui se vê no intestino delgado. Quando essa estrutura passa a fazer a sustentação do cólon, então passa a se chamar mesocólon. E quando chega no cólon sigmoide, então se chama mesocólon sigmoide. E posteriormente também existe a sustentação do reto, chamado mesorreto. Esta outra figura está demonstrando a irrigação do intestino delgado, né, tanto o jejuno quanto o ilho, que é proveniente principalmente da artéria mesentérica superior. A drenagem venosa está justaposta, né, à irrigação sanguínea, e ela é realizada pela veia mesentérica superior, como nós podemos observar nesta região. Então aqui, né, artéria e veia mesentérica superiores. Posteriormente, a artéria mesentérica superior, ela se divide em artérias jejunais, que se dirigem mais ao jejuno, e artérias ileais. Bem, então as principais funções do jejuno e do ilho. O ilho tem a sua principal função, a absorção de nutrientes, os carboidratos principalmente. Tem a função de secretar substâncias que vão fazer o esvaziamento do estômago e contração da vesícula biliar. E tem o seu próprio funcionamento motor, que é os plexos de Auerbach e de Meissner. O plexo mioentérico. As principais funções do ilho é quebra enzimática de nutrientes, absorção de vitamina B12, das gorduras, né, das proteínas, ácidos graxos e sais biliares. E também o ilho tem uma função imunológica. Com relação à inervação, nós já conversamos um pouco anteriormente, mas ela é proveniente basicamente do gânglio mesentérico superior, onde o intestino então recebe inervação simpática e parasimpática. Também lembrando que o parasimpático ele está bastante relacionado com o plexo de Meissner e Auerbach, que fazem a motilidade do intestino. E também estes plexos de Meissner e Auerbach são considerados como um plexo próprio do intestino, que pode funcionar separadamente. Lembrando então que a estimulação simpática ela reduz a atividade peristáltica e secretora do intestino, e a estimulação parasimpática é o contrário, ela está relacionada com rest and digest, certo? A estimulação parasimpática. E ela então ativa a peristalse e a secreção no intestino. O intestino também tem fibras sensitivas que são muito mais sensíveis à distensão, o que é percebido pela gente então como uma cólica abdominal. Bem, pessoal, então falando um pouco sobre o pâncreas, que é um órgão, uma glândula mista que tem função endócrina e também exócrina, com um tamanho de aproximadamente 15 centímetros de comprimento, 4 centímetros de altura e 2 centímetros de espessura. Aqui nessa imagem nós podemos ver as suas divisões, a sua cabeça, o seu corpo e a sua cauda. A cauda está relacionada com o baço e ele está logo abaixo do estômago, né, a parte do corpo do pâncreas. E a sua cabeça se relaciona intimamente com o duodeno, onde então existe essa ligação do ducto pancreático e também do ducto que é proveniente da vesícula biliar, então que desemboca no duodeno, ambos na ampola de Vater ou ampola de Vater. O duodeno ele circunda, né, toda a cabeça do pâncreas. E aqui também nós podemos ver nessa imagem as células ilhotas de Langerhans, que tem essa função endócrina, produzindo insulina e glucagon, que serão secretados diretamente na corrente sanguínea.
E aqui abaixo nós podemos ver as células acinárias, que vão produzir o suco pancreático, um suco que é também envolvido na digestão. E essa secreção, sim, ela é transportada através do ducto pancreático até o intestino. Como eu disse para vocês, é uma glândula mista, então que tem função digestiva e também endócrina. Na sua função exócrina, ou seja, a função digestiva, ela secreta o suco pancreático, que tem a função de digestão de carboidratos através da amilase pancreática, digestão de lipídios através da lipase pancreática e das proteínas, através das proteases, como tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase. A secreção endócrina, então, é o glucagon e a insulina, que são produzidos pelas ilhotas pancreáticas de Langerhans, que passam diretamente para a corrente sanguínea. Com relação à inervação, né, também é muito próximo e semelhante à inervação proveniente do baço, tá? Então, o pâncreas ele tem inervação parasimpática através do vago e simpática através do nervo esplâncnico abdominopélvico, né? Então, que chegam até o pâncreas através do plexo celíaco e plexo mesentérico superior. As fibras parasimpáticas, ou seja, as fibras do vago, elas têm função de ativar, né, o pâncreas, ou seja, secretomotoras. No entanto, a função do pâncreas digestiva, por exemplo, ela está muito mais relacionada com a mediação realizada pela secretina e a colecisticinina, que são hormônios que provêm lá do estômago, né, e também no duodeno. São hormônios secretados, então, que fazem com que ocorra a acidez do estômago. E esta, sim, tem, então, uma função de ativação das funções digestivas do pâncreas. Bem, com relação à irrigação arterial e drenagem venosa, então, o pâncreas recebe sangue principalmente através da artéria esplênica e da artéria pancreática, das artérias pancreáticas, e também de uma anastomose que ocorre entre a artéria hepática comum e a artéria mesentérica superior, que é a artéria pancreático-duodenal. É uma anastomose, né, e ela se transforma em artéria pancreático-duodenal superior e inferior. Com relação à drenagem venosa, então ela é feita principalmente pelas veias pancreáticas, que são tributárias da mesentérica superior e da veia esplênica. Bem, pessoal, agora eu vou falar sobre os rins. Estes órgãos, então, que existem em par no corpo humano, tem esta forma oval, uma borda um pouco mais convexa e uma borda mais côncava. Esta borda côncava, então, é onde entra o hilo renal. Este hilo, ele é composto pelo seio renal. O seio renal constitui todas as estruturas que fazem a funcionalidade do rim, como, por exemplo, as artérias, as veias, os nervos que suprem, né, os rins, e também é por onde emerge o ureter. Os rins são órgãos retroperitoneais e eles têm entre aproximadamente 10 a 12 centímetros de comprimento. Aqui nessa imagem abaixo nós podemos ver então os cálices renais, que são a parte funcional dos rins. Aqui nós podemos ver os rins in situ, então, o rim direito um pouco 2,5 cm mais abaixo do que o rim esquerdo, provavelmente pela presença do fígado, sendo que então os rins estão aproximadamente entre T11, T12 e L3, mais ou menos nessa altura, e também se relacionam com a 11ª e a 12ª costelas. Não existem ligamentos específicos para a sustentação dos rins. Na verdade, o hilo e as suas estruturas têm essa função de sustentação dos rins.
E também a fáscia, o tecido, o corpo adiposo pararenal, que nós vamos ver a seguir, então, também tem uma função de sustentação renal. Bem, então nós temos dois tipos de envoltório do rim. Então, nós temos uma fáscia renal fibrosa, que na verdade acreditava-se que ela era uma fáscia dupla, e hoje sabe-se que ela é uma face que tem multifolhetos. Não se trata de duas camadas, mas sim de uma face que tem multifolhetos. E a cápsula renal adiposa, que é uma cápsula de gordura que faz essa sustentação do rim na sua colocação. Também a respiração diafragmática faz essa tração superior do rim, que pode se deslocar superiormente e inferiormente de 2 a 3 centímetros nos movimentos respiratórios. Bem, então as relações dos rins com outras vísceras. O fígado, o duodeno e o colo ascendente estão localizados anteriormente e à direita. O estômago, o baço, o pâncreas e o jejum e o colo ascendente estão localizados anteriormente e à esquerda. O quadrado lombar pode ser encontrado inferior e posteriormente. O diafragma, então, pode ser visto superior e posteriormente. A irrigação sanguínea e a drenagem venosa. A drenagem sanguínea é feita pela veia renal direita e esquerda, que aqui não aparece, e a irrigação sanguínea é feita pela artéria renal direita e esquerda. Como vocês podem ver na imagem, essa artéria depois se bifurca em muitas outras, né? Como, por exemplo, artéria interlobular e a sua correspondente veia interlobular, artéria e veia arqueadas. Então, o rim ele é drenado e irrigado por muitos vasos sanguíneos. Bem, os nervos que fazem a inervação dos rins, eles são provenientes do plexo nervoso renal, que também recebem fibras simpáticas e parasimpáticas. O plexo nervoso renal ele é suprido por fibras dos nervos esplâncnicos, abdominopélvicos. E na parte dos uretérios, então, os nervos são provenientes do plexo renal, aórtico, abdominal e hipogástrico superior. As fibras aferentes viscerais do rim, elas são provenientes dos ramos medulares de T11 a L2. Como principal função, os rins, na verdade, eles têm uma função muito ampla no nosso organismo. De uma forma resumida, a principal função é retirar o excesso de água, sais e resíduos do metabolismo proteico do sangue, enquanto devolvem nutrientes e substâncias para o sangue. De uma forma resumida, então, podemos dizer que os rins têm função de regulação da composição iônica do sangue, regulação do volume sanguíneo, regulação da pressão arterial e regulação do pH do sangue, além da liberação de hormônios e excreção de resíduos e substâncias estranhas ao nosso organismo. Nossa última víscera comentada de hoje será o útero. Quase impossível falar de útero e não falar de ovários e tubas uterinas. No entanto, será falado apenas do útero, que é a víscera que é possível fazer a manipulação, quando a gente estuda as manipulações viscerais. Então, o útero, ele é esta víscera em forma de pera. Ele possui, então, um corpo e um colo, sendo que o corpo ele já compreende o próprio fundo, né, e o colo está nessa região mais inferior. E aqui ao meio nós podemos então observar o ósseo do útero. O útero é uma víscera igual à bexiga, que pode variar muito de tamanho, sendo que se é um útero gravídico ou não. E ele normalmente é uma víscera pequena, que tem em torno de 10 centímetros de altura, 5 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. Bem, então o útero é um órgão muscular, como eu já falei, em forma de pera, que tem paredes bastante espessas. A sua principal função, então, é armazenar e desenvolver um embrião. É uma víscera que tem uma distensibilidade
muito grande, pode aumentar até 100 vezes o seu tamanho. O útero não grávido geralmente está localizado na pelve menor, com o corpo entre a bexiga urinária e o colo entre a bexiga e o reto. Com relação aos ligamentos, então nós temos o ligamento útero-ovárico, que faz a sustentação do útero, o ligamento redondo, que está posicionado superiormente, e também o ligamento largo, que na verdade ele é uma dupla camada de peritônio, ele tem uma função importante na manutenção do útero no seu devido lugar. Então vocês podem observar que ele é composto por outros ligamentos também, né, que tem juntos, então tem essa função, se chama de ligamento largo do útero. Com relação então à irrigação sanguínea, o útero recebe principalmente irrigação sanguínea do plexo e artérias uterinas, na verdade é o plexo, né, uterino, veias e artérias uterinas, então, que formam o plexo uterino. E essas são então os vasos sanguíneos que nutrem e drenam esta víscera. Com relação à inervação, então o útero é inervado pelo plexo nervoso útero-vaginal, que é um dos plexos que se estendem desde o plexo hipogástrico inferior até as vísceras pélvicas. Esse plexo ele é atravessado por fibras simpáticas, parasimpáticas e viscerais, que fazem toda a inervação do útero. A inervação simpática, ela se origina nos segmentos torácicos inferiores da medula espinhal e atravessa os nervos esplâncnicos lombares e a série de plexos intermesentérico hipogástrico pélvicos. Da mesma forma que a bexiga, né, a inervação parasimpática, ela vai ser proveniente não do nervo vago, mas sim dos segmentos de S2 a S4, dos segmentos sacrais da medula espinhal. E também, então, atravessam os nervos esplâncnicos pélvicos até o plexo hipogástrico inferior útero-vaginal. As fibras que conduzem a dor do útero, elas são um pouco divididas com relação ao fundo e o corpo e a parte do colo, então elas seguem destinos diferentes. As fibras aferentes que conduzem o impulso de dor do fundo e do corpo do útero, elas seguem a inervação simpática retrógrada para chegar nos corpos celulares dos gânglios sensitivos dos nervos torácicos inferiores e lombares superiores. Já as fibras que conduzem então o impulso de dor do colo do útero e da vagina, elas seguem o destino das fibras parasimpáticas retrogradamente através dos plexos útero-vaginal e hipogástrico inferior e dos nervos esplâncnicos pélvicos para chegar aos corpos celulares dos gânglios sensitivos e dos nervos espinhais de S2 a S4. Então existe essa diferença entre as fibras aferentes que fazem a inervação sensitiva do fundo e do corpo do útero e das fibras que fazem a sensibilidade do colo do útero, né? As fibras que são do fundo e do corpo fazem aferência seguindo o destino das fibras simpáticas, né, retrogradamente, e do colo do útero, então, fazem essa aferência seguindo as fibras parasimpáticas retrogradamente. E por hoje é só, pessoal. Valeu, até a próxima. Bem, pessoal, agora então vamos falar sobre a vesícula biliar. Neste saco de armazenamento de bile, a bile é produzida no fígado e armazenada então na vesícula biliar. A vesícula biliar então se relaciona com o fígado, está justaposta aqui nessa fossa para a vesícula biliar, que existe na face visceral do fígado. E o destino da bile é o duodeno. Então, a vesícula, ela se relaciona tanto com o fígado quanto com o duodeno. A vesícula tem uma forma de pera, de 10 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura e armazena até 50 ml de bile.
A bile, então, como eu falei anteriormente, ela é produzida no fígado e ela se dirige para armazenamento na vesícula através do ducto hepático direito e esquerdo, que então se unem formando o ducto hepático comum. Ela era armazenada então na vesícula, a bile, né? E depois ela retorna pelo ducto cístico, que em junção com o ducto hepático comum forma o ducto colédoco, este ducto mais abaixo, que desemboca então no duodeno, intestino delgado, na ampola de Vater ou de Vater. Bem, a vesícula, mesmo sendo uma estrutura bastante pequena, ela tem as suas divisões. Então aqui nós podemos observar o fundo da vesícula, o corpo da vesícula, o colo nessa pequena região, que então comunica todo o corpo e o fundo com o ducto cístico. O ducto cístico se comunica com o ducto hepático comum e forma então o ducto colédoco, que vai desembocar nessa junção colédoco duodenal, né, denominada ampola de Vater ou de Vater. Vater significa pai em alemão. Então, para mim, essa palavra tem significado como Vater dessa forma. Bem, e aqui nós podemos observar que junto à ampola de Vater ou de Vater, nós podemos observar também a junção do ducto pancreático, do qual nós vamos falar adiante. Com relação à irrigação sanguínea da vesícula, então nós temos a artéria cística, que ela é proveniente da artéria hepática direita. Aqui nós podemos observar essas duas estruturas, artéria hepática direita e artéria cística. Com relação então à drenagem venosa, então nós temos as veias císticas, que drenam então para dentro do fígado e posteriormente para a veia porta. As veias do fundo, então, do corpo da vesícula, que passam então para a face visceral do fígado e drenam para os sinusoides hepáticos. E com relação à inervação, nós temos então nervos provenientes do plexo celíaco, que é o gânglio simpático, do nervo vago, parasimpático, e do nervo frênico, que faz a sensibilidade da vesícula. Como nós sabemos, então, a vesícula pode estar irritada, pode estar com algum processo inflamatório e é necessário, então, um procedimento cirúrgico para esse tipo de problema. Com relação à anatomia topográfica da vesícula, nós podemos fazer essa palpação da vesícula utilizando a linha do mamilo direito em direção à 10ª costela. Então, nessa altura, nós vamos estar palpando o corpo da vesícula. E também nós podemos encontrar a ampola de Vater ao nível de L3.